Olá, bem-vindo ao Entre Líderes, nosso podcast. Eu, Reinaldo Passador e Nancy Assad, trazendo aqui os nossos convidados. Pessoas muito importantes, pessoas especiais, que têm uma boa história para contar. E hoje tendo o prazer aqui de receber o Dr. Philip Wolff, que trabalha com liderança na produção humana, reprodução humana assistida. Seja muito bem-vindo, Dr. Philip. Obrigado pelo convite. Felipe, agradeço muito você ter encaixado essa entrevista na sua agenda tão ocupada. É sempre um prazer falar daquilo que a gente gosta, né? Então, estou lisonjeado aqui e responder todas as suas perguntas. Eu penso que o senhor já matou assim a charada logo de início, fazer o que a gente gosta. E essa história que o senhor trabalha com reprodução humana, por favor, conta um pouco da sua história. Bom, como é que nasceu isso e por que reprodução humana? Legal. Porque quando a pessoa fala aquilo que gosta, significa que tem paixão por aquilo que faz. O olhinho até brilha. Ele tem os olhos claros, já o olhinho brilha e brilha mais ainda. Então, minha carreira começou na biologia, então eu sou biólogo de formação. E dentro da biologia eu sempre quis fazer biologia molecular, e pesquisa, né? Então, trabalhar com DNA, enfim, essas coisas todas, e fui parar na minha iniciação científica. Eu conheci o Dr. Paulo Lirot, que hoje é um dos líderes lá do Instituto Butantan, na área de biotecnologia, e fiz minha iniciação científica com ele, purificando fatores de crescimento de fibroblastos de placentas humanas. E ali criou-se a paixão pela bioquímica, pela biologia molecular, pela ciência, uma série de coisas. Passada a iniciação científica, eu fui para o meu mestrado e fui trabalhar com uma coisa que não tem nada a ver com reprodução humana, que é miosinas não convencionais de cérebro, que são moléculas que ficam transportando outras moléculas. Traduzindo isso, porque aqui o nosso leitor exemplo também aqui, então, como o meu caso, assim, puxa vida, ele falou bonito, né? Então, o que de fato significa isso, em traduzir de maneira mais... Uma miosina não convencional, ela é que a gente pode falar brincando que é um caminhãozinho que transporta uma molécula de um lado para o outro. Então, é um motor molecular, enfim, tem várias denominações. Você falou uma coisa ligada a neurotransmissores, tem um pouco a ver com isso também? Transporta neurotransmissores de uma informação para o outro. Enfim. Então, as ligações sinápticas ou do processo. dentro da própria célula também, essas miosinas estão lá presentes. Tá, está em todo o corpo humano, tem essas características. Então, você tem miosinas de músculo, de sistema nervoso, e tem aí uma família enorme de miosinas. E na passagem do meu mestrado para o meu doutorado, eu conheci uma pessoa que trabalhava no universo de reprodução humana, e ela me levou 1, 2, 3 vezes para conhecer alguns serviços, e eu acabei me apaixonando, tanto é que meu doutorado ele saiu da parte de neurociência, foi para a reprodução animal, né? Então, eu trabalhei com uma molécula que promovia ou crescimento celular ou morte celular de embriões. E a gente estudou esse fenômeno no meu doutorado. Então, a gente trabalhou com morte celular. Morte celular é uma coisa interessante, que não é quando a célula se desmantela, né, faz um processo de apoptose, ela se desmonta e não tem esse é um processo não agressivo para o corpo humano. Simplesmente a célula é eliminada de uma maneira natural. Diferente de um processo oncológico, que a célula começa a ficar transtornada, se divide, e não tem esse mecanismo de interrupção. Então, dos modelos. O senhor é um cientista? Fui. Hoje trabalho mais voltado para a parte assistencial. Então, a ciência é você desenvolver produtos de prateleira ou de bancada, ou conhecimento... Porque para chegar nesse processo da reprodução humana, deve ter passado assim, muita experiência em relação a um processo anterior com os animais, não é isso? Para ter uma noção das estratégias, das ciências, do que fazer e não fazer, ou sim, não. Sim, no meu doutorado eu trabalhei diretamente com camundongos, né? Então era o meu objeto de estudo, onde você estimulava a ovulação desses camundongos, retirava os óvulos, fazia os embriões em laboratório e estudava as diferentes ações dessas moléculas. Doutor, como o senhor tem essa experiência, eu vou fazer uma pergunta aqui, porque aquela questão, talvez seja sua curiosidade também. Como é que é essa transição desses estudos todos para depois chegar na reprodução humana? Como é que é isso? Como é que é isso? Assim, 1000 horas de experiências. Na verdade, assim, do universo acadêmico para o universo assistencial é um salto. Diferente do médico, que às vezes ele sai do assistencial e vai para o acadêmico, então o biólogo, ele geralmente trabalha só
na academia. E eu tive a oportunidade de entrar num serviço de reprodução humana, criar um serviço de reprodução humana hoje, que é um dos maiores serviços do Brasil, inclusive. Eu não faço mais parte lá, mas, enfim, tem lá meu dedinho, a minha sementinha foi plantada lá, enfim. E eu me apaixonei pelo fato de você lidar com pessoas. Você sair um pouquinho da bancada e só conversar com o microscópio e conversar com outras pessoas. E aí você descobre que você pode fazer a diferença na vida dessas pessoas através de uma série de técnicas que você vai desenvolvendo ao longo da trajetória profissional. Então isso é extremamente gratificante. Hoje o senhor tem uma empresa que é a Genix Reprodução Humana. Isso, a Genix nasceu de um pedido de alforria, que eu não queria mais trabalhar para o médico, e de uma oportunidade que caiu no meu colo, e a gente juntou uma coisa com a outra e montamos. Eu, como biólogo, sou o primeiro biólogo a ser dono de um serviço de reprodução humana sem médicos como sócios, né? Então isso foi uma coisa que virou a chavezinha no Brasil. Então hoje você tem embriologistas que até então eles só eram fadados a ficar na bancada e não conversar com ninguém, e hoje essa história mudou bastante. Então hoje o embriologista representa aí 60%, 70% do processo de reprodução humana. O médico pode ser embriologista? Não é comum. Na verdade, no Brasil você não tem a profissão embriologista regulamentada, né? Então ela não é uma profissão ainda regulamentada pelo MEC, enfim. Tende a ser? Politicamente eu gostaria que fosse, mas assim, política... Sim, mas tem uma estrutura, tem um caminho, a exemplo de outras profissões que também depois foram regulamentadas. A gente está caminhando para... Hoje a gente tem uma sociedade, né, que é o PRONUC, que é uma sociedade de embriologistas, voltados para embriologistas, e em tese defendendo os ideais e interesses dos embriologistas. Então, acho que eu gostaria muito de acreditar e estar vivo para ver a profissão ser regulamentada de forma efetiva, com plano de carreira, com as devidas ranking de hierarquia, né? Então você vem de estagiário para júnior, para pleno, para sênior e para chefe do negócio. Então seria o melhor dos mundos. O que a Genix faz especificamente? Ou quais os serviços que ela presta, quem que são as pessoas que procuram esses serviços? A Genix é um serviço de reprodução humana desenhado para atender o médico. Então, lá eu tenho consultórios montados com ultrassom, com tudo que tem de última geração para você atender o seu paciente, e um laboratório de ponta para fazer a parte de micromanipulação, fertilização in vitro, congelamento, as biópsias embrionárias, enfim. Então, é um serviço voltado para atender o médico e o paciente. E dentro da Genix a gente tem as especialidades do ginecologista infertileuta, do andrologista ou urologista infertileuta e... Que é infertileuta? É o nome dado para o médico que hoje, dependendo do CRM, se você falar que o cara é especialista sem o raio do RQE, então pode dar ruim, mas a especialização é quando você foca numa determinada área e se torna um expert naquele assunto. Então, um infertileuta é um expert em, além de ginecologia e obstetrícia, a parte de saúde reprodutiva. E como é que funciona essa questão da reprodução humana assistida? A reprodução, o fato da gente atender casais e hoje famílias plurais, né? Então hoje você tem diversos tipos de composição familiares, as produções independentes estão óbvias. As condições biológicas normais não seriam possíveis, então tem outras alternativas para se providenciar. Isso, e a gente acaba dando um empurrãozinho com a ciência e com o atendimento, mas do ponto de vista do que a gente faz exatamente. Então hoje você sabe que a infertilidade acomete de 15% a 20% da população entre 18 e hoje a gente fala dos jovens de 50 anos que também querem ser pais, né? Então a gente atende uma gama muito grande de faixas etárias que desejam engravidar ou por fato de não conseguirem ou porque já passaram do tempo de engravidar, o tempo biológico, não do tempo de vida. Então mulheres, a gente 40, fala, 50? A partir dos 40 anos a gravidez para uma mulher se torna muito difícil. Não que seja impossível, medicina não é uma ciência exata. E também não é arriscado desde que seja
tem um pré-natal bem feito, tem um acompanhamento de bons profissionais, os riscos, óbvio, existem, mas não são... São administráveis. São administráveis. Uma questão. Pessoas, por exemplo, que têm lá uma certa doença congênita, alguma dificuldade, e ela tem o risco de passar essa doença para o ventre de um feto. Sim. Ela pode até ter isso, mas ela prefere, então, fazer uma reprodução de uma outra maneira para que ela também não tenha esse risco. Isso é possível? A pergunta é excelente. Então, hoje a gente sabe que o aconselhamento genético ele pode predizer a probabilidade daquela criança nascer com ou uma cromossomopatia ou com uma doença monossômica, ou seja, uma mutação de um determinado gene. Uhum. E aí o que a gente pode fazer? Conhecendo a doença ou conhecendo a cromossomopatia, eu consigo selecionar o embrião. Uhum. Eu vou lá, faço a testagem do casal, então por exame de sangue a gente consegue fazer um painel genético do marido e da mulher, junto as duas coisas, e a gente consegue, bem grosseiramente falando, a gente consegue avaliar e predizer a probabilidade daquela criança nascer com uma doença. Se eu sei a mutação, eu consigo ir caçar a mutação direto no embrião. Então eu desenho sondas de biologia molecular para separar esse embrião. Ou para mulheres mais velhas, elas podem fazer a biópsia do embrião delas e segregar síndrome de Down ou outras cromossomopatias. Então, e aí se escolhe o embrião sadio, é isso? Isso. Vocês não tratam o embrião? Não, ainda não. Trabalha com embrião sadio, né? No Japão tem pesquisas falando sobre reedição genética para síndrome de Down e com resultados bem promissores. E como é que assim, um casal de homens que quer ter um filho procura a Gênix? Vocês têm doação de óvulos, que eles podem ir no banco de óvulos? Então, assim, a famosa barriga de aluguel também caberia aqui no caso? Caberia, né? Barriga de aluguel é um termo pejorativo. Sim. Então seria o termo correto. Que é aquela que eu conheço, não sei se você também, né? De repente assim, né? Como é que funciona isso? Nós somos antiguinhos. Não, mas a barriga de aluguel faz sentido, enfim, por uma série de questões, mas o termo correto é cessão temporária de útero. Então, alguém cede o útero, e geralmente tem que ser parente de até 4º grau. Tá. Se não for parente de 4º grau, a gente tem que entrar com pedido no CRM, a documentação, etc. Validarem e autorizarem. Juridicamente, o Brasil tem tido autorizações nesse sentido? Tem. Então, voltando à pergunta de 2 meninos quererem ter filhos, então eles vão ter que recorrer a um banco de óvulos e uma sedente temporária de útero. Precisa ser uma mulher... óvulos vocês têm? Sim, a gente tem um banco robusto de óvulos hoje, com o programa Doar Mais, né, que é um programa de ovo doação que a gente atende o Brasil inteiro. Eu assisti um filme uma vez, essa é a curiosidade. Precisa ser uma mulher para a geração da criança, ou pode ser um homem? Eu não tenho uma estrutura, o homem não tem uma estrutura, claro. Precisa de um útero. No caso. Não, porque teve um filme uma vez assim que a pessoa. Claro, filme é filme. Então, aí eu falei, será que tem alguma coisa a ver? Deixa eu só ver. O que se faz hoje no Brasil, e tem crianças nascidas vivas, é o transplante de útero, ou entre cadáver e vivo, ou entre parentes. Gerar possibilidade. Então, aí com transplante de útero. Vira possível. Isso existe no Brasil? Nunca tinha ouvido falar. Sim, isso foi feito alguns anos atrás, na equipe do Hospital das Clínicas, e com a criança nascida. Olha só. Sadia, normal. Então, foi um negócio bem legal. E hoje, você tem vários serviços no mundo que fazem esse tipo de transplante. E com essa incidência grande de câncer nas jovens, vocês têm tido muitas jovens que congelam os óvulos hoje? Então, sim, o congelamento de óvulos é uma coisa extremamente importante no seguinte sentido. Então, você tem o congelamento de óvulos social, que é a mulher que quer postergar a gravidez. Então, o recomendável é que ela congele os óvulos dela até os 34, 35 anos. Depois dos 35, 36 anos, o óvulo começa a ter um declínio na qualidade, então a gente preconiza que seja quanto antes. E as questões oncológicas, então você também consegue, no diagnóstico do câncer, então a mulher saiu da consulta do seu oncologista, ela tem um tempo hábil entre o início da quimio e radioterapia, fazer uma coleta de óvulos e congelar os óvulos dela. Então, nesse sentido, a gente consegue preservar a fertilidade futura ou postergar a maternidade, ou, melhor dizendo, mulher contemporânea que quer fazer mestrado, doutorado, quer se inserir no mercado de trabalho, pode planejar a gravidez.
Isso, do ponto de vista social, é fantástico, porque o empregador pode investir na colaboradora, de preferência que os empresários arquem com uma parte ou com 100% do tratamento, porque eles podem... Um plano de vida, e que também tem a ver com o aspecto profissional. De carreira, claro. E aos 40 anos ela pode engravidar com óvulos de 30, 35, 25 anos, enfim, dependendo da fase que ela congelou. Pacientes oncológicos, assim... a gente sabe que a quimio e a radioterapia tem um efeito deletério. Você vão de alguma forma alterar a função reprodutiva dos ovários. Então, o recomendado é congelar óvulos. Se não dá para congelar óvulos, hoje a gente tem uma metodologia que ela já vem de alguns anos, mas hoje está se tornando rotina nos grandes centros de reprodução humana, que é congelar o tecido ovariano. Eu vou pegar o seu tecido ovariano, vou congelar ele, e depois eu posso transplantar ele com 2 finalidades. 3, na verdade, para pacientes oncológicos restaurar a fertilidade, para mulheres que não podem são acometidas de endometriose ou alguma coisa que vá comprometer o tecido ovariano, a gente pode também congelar, ou se você quiser fazer uma reposição hormonal autóloga, sem uso de remédios e da indústria farmacêutica, você pode transplantar esse tecido ovariano jovem e voltar a produzir hormônios endógenos de maneira natural. Muito interessante essa sua colocação. Eu queria saber o seguinte: quantos anos a Gênix tem e o que era a reprodução assistida na época que ela foi criada e como isso evoluiu e quais são os passos futuros, se é que você possa me dizer, já que você participa de congresso. Hoje, dia 20 de janeiro, a Gênix completa 16 anos de mercado. Parabéns. Então, a gente está 16 anos atuando como serviço de reprodução humana. E quando eu comecei como embriologista, e eu falo isso de carteirinha, o embriologista não era a gente, né? Então, o médico não tratava a gente como gente, mas teve uma evolução muito grande do ponto de vista do aspecto técnico do médico, né, da parte clínica, e o laboratório, a parte laboratorial, deu saltos qualitativos enormes. Tanto é que antigamente a gente fazia a biópsia com ácido, hoje a gente faz com laser. O método de congelamento era lento, então a gente ficava sentado do lado do raio da máquina 5, 6, 7 horas esperando o embrião ser congelado. Hoje você tem a vitrificação que em 15 minutos, ou agora com os métodos ultra rápidos, esses 15 minutos vão virar 10 minutos. Então, tudo otimizando o trabalho e a rotina do laboratório para minimizar custo, gasto, mas ainda é operador dependente, então você precisa ter bons profissionais. E aí, o salto qualitativo do embriologista foi da água para o vinho também. Então, eu posso falar assim com muito orgulho que a Clínica Gênix foi pioneira em fotodocumentar todos os procedimentos e dar para o paciente, não para o médico. Então, isso foi uma virada de chave, porque a gente estava mostrando que o laboratório era eficiente, tinha resultado e, às vezes, a medicina tem o lado positivo e o lado negativo. Então, a gente mostrava a verdade para o casal. Olha, seu caso foi assim, o seu caso foi ruim, o seu caso não vai dar certo. Então, isso é uma coisa que a gente trouxe transparência. Hoje a gente faz transferência de embrião com a paciente enxergando, carregar o catéter com o embriãozinho no microscópio em tempo real. Isso faz toda a diferença do mundo. Metodologicamente, então, a gente fazia biópsia antigamente com ácido, hoje se faz com laser de alta precisão, então minimiza riscos. Antigamente a gente tirava uma célula para fazer biópsia do embrião e era por fluorescência, né? Então sempre no 3º dia de desenvolvimento. Hoje a biópsia é feita no 5º, 6º dia de desenvolvimento com 5, 10 células, e antigamente a gente contava 5 cromossomos, hoje a gente vê o painel dos 46 cromossomos. Tem toda uma estrutura bem técnica. Quem é biólogo, quem estudou biologia, né? E eu me lembro nos meus estudos de biologia, cromossomo, tipo assim, ácido ribonucleico, etc. Tem umas coisinhas lá que, né? E não era bom de biologia, não. Mas eu entendo que o senhor trabalha, que o trabalho que vocês desenvolvem lá na Gênix tem a ver com felicidade humana, tem a ver com realização de pessoas, tem a ver com busca da felicidade. Porque uma pessoa que não tem filhos ou não pode ter filhos e deseja isso, e tem hoje caminhos para produzir e realizar isso, parece que é um ápice de uma grande realização. Como é que esse lado humano
do trabalho técnico, científico, biológico que o senhor realiza? Então, como é que é essa sua percepção? Pegando o gancho do desenvolvimento das metodologias, então hoje o laboratório ele saiu do analógico para o inteligência artificial. Então hoje você tem incubadoras que te mostram o desenvolvimento embrionário em tempo real e um sistema de inteligência artificial que dá um score para aquele embrião, para aquele óvulo, enfim. Antigamente o embriologista... Vocês têm inteligência artificial na gente. Antigamente o embriologista não conversava com o paciente, hoje a gente tem a embriologia clínica que faz um atendimento para explicar como é que funciona o processo, como é que funciona passo a passo, como é que é feito da coleta de óvulos ao bebê em casa, então segue uma linha bacana e o médico dá toda a assistência clínica do ponto de vista de fazer a condução de parto, enfim, então é uma simbiose. Então hoje o embriologista ele conversa com o médico de igual para igual, ele conversa com o paciente, mostrando as probabilidades e as possibilidades e depois junto vai ser um consenso do que vai ser melhor aplicado para o paciente. Então, evolutivamente, a gente deu um passo tremendo do ponto de vista de relacionamento e da atuação profissional do biólogo, biomédico, veterinário, que atuam dentro da embriologia. Então, o Reinaldo colocou uma coisa só um detalhezinho, importante. só finalizar uma pergunta sua, que ela perguntou agora há pouco, antes, durante e futuro. Futuro. Como é que é a perspectiva daqui para frente em relação a isso? Tendo visto o avanço... O embrião vai nascer batendo palminha. Então vamos lá. Vai surgir batendo Quando eu comecei a fazer laboratório de reprodução humana, em média, a gente transferia de 3 a 4 embriões, independentemente da idade do casal. Hoje a tendência é transferir um embrião por vez, e também independente da idade do paciente, porque qualitativamente o laboratório deu um salto muito grande. Há 10 anos atrás a gente transferia embriões com 4 células ou no segundo dia de desenvolvimento ou quando muito no terceiro dia de desenvolvimento. Hoje a gente faz cultivo estendido. O que é isso? Da fertilização ao blastocisto, quinto, sexto dia de desenvolvimento embrionário. Então a gente faz um processo de seleção desse embrião. Do ponto de vista tecnológico, hoje selecionar um embrião time-lapse. Então são incubadoras que fotografam o desenvolvimento embrionário em tempo real e depois o software te dá as 170 horas de desenvolvimento, 180 horas de desenvolvimento embrionário resumidos num vídeo. Então você consegue acompanhar isso de forma muito bacana. De técnica, né? E a inteligência artificial hoje veio para facilitar o mundo, veio para substituir as pessoas, mas veio para dar uma ajuda extra no diagnóstico. Posso dizer que, só para um efeito de um entendimento mais raso, bem na minha ignorância em relação ao tema, que o embrião é, na verdade, um óvulo fecundado? O embrião na verdade, a gente fala que o processo de fertilização é a junção dos dois núcleos, masculino e feminino, que vão dar origem a um zigoto, que vai dar origem ao embrião. Então, o embrião é então, é isso mesmo, então tá certo. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho delicada. Vocês promovem a felicidade, porque vocês viabilizam a gravidez, o nascimento de um bebê para muitos casais. Mas e quando não dá certo? Então, vocês têm uma maneira emocional para lidar com essas questões ou isso fica por conta dos médicos? Cada paciente reage e responde de uma maneira. Então, só falando um pouquinho de estatística. Então, hoje, em qualquer serviço de reprodução humana bem estabelecido, as taxas de gravidez têm que variar de 45% a 65%. Às vezes acontece de ter gente aí falando de 70%, 80%. De sucesso. De sucesso, mas são algumas exceções. Às vezes, são variáveis muito, muito intrínsecas. Mas vamos no pé no chão, o que a literatura preconiza, 45%, 55% de taxa de gravidez. Antigamente eram 15%, 20%, hoje a gente tem um salto qualitativo muito grande. Então, e você tem aí 60% das vezes dando certo, 40% das vezes dando errado. E às vezes quando dá certo, você ainda tem uma probabilidade de ter uma perda gestacional ou por uma consequência genética ou imunológica ou às vezes até anatômica que passou desapercebido numa análise
do paciente. Então, você lidar com frustração do casal, primeiro você tem que ser muito cúmplice do seu paciente. E seu paciente tem que depositar uma confiança muito grande em você. Tendo essa relação muito bem estabelecida e conversas muito transparentes, se deu errado na primeira tentativa, vamos começar tudo de novo, fazer uma segunda tentativa, uma terceira, uma quarta, uma quinta, até dar certo. A tendência é dar certo. Óbvio que você tem algumas exceções que às vezes o tratamento é arrastado, o tratamento não dá certo, aí a relação médico-paciente acaba sendo desgastado, né? O paciente-laboratório acaba sendo desgastado, eles vão pulando de serviço em serviço. O ideal é insistir num único lugar, que mais cedo ou mais tarde vai dar certo. Entendi. Outra pergunta também, porque é importante ter essas curiosidades, claro, aqui de um leigo fazendo a pergunta para um especialista. Questões jurídicas, questões relacionadas, por exemplo, lá a gente falou agora há pouco, estava conversando aqui sobre clonagem, sobre reprodução humana. Tem diferença entre clonagem e reprodução humana? Qual é a diferença entre um e outro? E o que se pratica ou não no mercado? Que se é viável, lícito ou não? Vamos lá. Então, e uma pergunta sobre a ética na reprodução humana, porque vocês estão limitados a algumas coisas, né? Sim. Então vamos lá. Então ética e caráter é tudo... Bom, ética é tudo aquilo que você faz quando está todo mundo vendo, e caráter é tudo aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Uhum. Dito isso, segurança jurídica a gente não tem 100% no Brasil, então as decisões variam muito da consciência e do discernimento do juiz, então muitas vezes a gente tem algumas surpresas, mas a reprodução humana no Brasil ela é regulamentada. Então tem a RDC 771, que foi agora de agosto de 2022, se eu não me engano, que ela foi posta em prática, e a gente tem as resoluções do Conselho Federal de Medicina que norteiam a reprodução humana. Então, tudo que é feito do ponto de vista reprodutivo tem que ser único e exclusivamente do ponto de vista reprodutivo. Exemplo, eu não posso fazer sexagem social. Doutor, eu quero um menino. Metodologicamente, a gente tem as ferramentas para te dizer se esse embrião é XX ou XY, se é do sexo feminino ou masculino, mas eu não posso acatar a vontade do paciente para transferir só menino e menino. Isso é o que diz a legislação brasileira. Então, a reprodução humana é fins única e exclusivamente reprodutivos para procriação. Ponto. As outras metodologias que surgem no campo da veterinária ou da ciência básica, como clonagem, edição gênica, essas coisas todas, elas estão no campo experimental e, assim, às vezes você pode aplicar num tratamento de reprodução assistida? Sim. Mas é uma coisa questionável bastante, então você acaba evitando de fazer coisas que são muito fora do convencional ou das normas que estão estabelecidas, aprovadas no Brasil. Voltando um pouquinho de cessão temporária de útero, barriga de aluguel ou ovo doação. Nos Estados Unidos, você tem estados nos Estados Unidos onde você pode fazer um contrato, contratar uma pessoa e ter essa barriga de aluguel. Aí o termo barriga de aluguel se encaixa. Cabe direitinho. Cabe direitinho. Ou você pode comprar óvulos de uma doadora. No Brasil, a doação tem que ser altruísta e voluntária. Ela pode ser feita. E a cessão temporária de útero não pode ter envolvimento de nenhuma espécie financeira. Então, às vezes acaba dificultando teoricamente, as coisas. Né? Você tem um envolvimento financeiro porque quem está gestando vai ter plano de saúde, vai ter custo, vai ter uma ajuda de custo. Enfim, então ele vai ter um cuidado mais de perto. Mas você não pode simplesmente dar um montante de dinheiro. Quero fazer esse tratamento que isso é tido como ilegal. Entendi. Dentro do laboratório, quando a gente fala de doação de gametas, então sêmen doado ou óvulos doados, se o casal não assinar um termo de consentimento, eu não posso fazer. Então, a base do tratamento está eles autorizarem a ser feito através de um termo de consentimento. Não está escrito o que vai dar certo, o que vai dar errado, o que pode ser feito e o que não pode ser feito, e quais são os direitos e deveres de ambas as partes, e o resultado final, que eu não posso prometer, é uma gravidez. Sim. Tá, e assim, no Brasil existe doação de embrião? Existe, mas ainda é um tabu. Sim.
que acontece? A gente hoje tem aí, sabe, uma população de mais de 10 mil embriões guardados na clínica Gênix. Uns 2 mil, 3 mil pacientes. Toda vez que a gente manda um boleto de manutenção, eles recorrem, eu quero descartar, e não sei o que, não quero mais manter, porque eu já engravidei, já aconteceu isso, eu já passei da idade, me divorciei. E aí a ideia é que esses casais doem esses embriões para outros casais que gostariam de adotar um embrião. Para não desperdiçar, não jogar, é claro. E assim, porque se trata de vida humana, né? Então, de embrião, então, no Brasil. Existe, mas ela é muito tímida, ela é muito pequenininha, as pessoas poderiam ser conscientizadas que, mas é meu material genético, mas é meu filho. E eu falo, brincando mais sério, que quem põe no mundo nem sempre é pai e mãe. Agora, quem cria, depois que ele está posto no mundo, é pai e mãe. É verdade. Então, porque é como óvulo, você perde através da menstruação, então você está perdendo um filho. Não está, né? E uma outra coisa legal também dos programas de ovo doação, acho que a pergunta que é mais recorrente é assim, mas não é a minha genética. Então, aí a gente fala que, assim, realmente genética não mente, você tem 50% de genética vindo do pai, 50% da mãe, mas quando o embrião está dentro do útero materno, ele recebe informações do DNA da mãe e acaba sendo incorporado no desenvolvimento embrionário. Que interessante. Que é um fenômeno chamado de epigenética. Então, é um meio ambiente influenciando... Acaba interferindo no resultado. Para mim é novidade, algumas ações genéticas. E aí, quando a criança nasce, você vê que ela tem características de comportamento dos pais. E aí não entra genética. Enfim, então, geralmente as crianças, os pais que recorrem à ovodoação, quando a criança nasce, nem se lembram da origem genética dos gametas. Que é uma coisa muito legal também. Olha, uma última pergunta da minha parte, assim, o senhor é feliz fazendo o que faz? E por quê? No Brasil, ser feliz sendo empresário é uma coisa complexa de responder, mas sim, acho que são desafios diários, a gente fazer a diferença na vida das pessoas é uma coisa muito gratificante. A gente poder ajudar as pessoas do ponto de vista do bem mais precioso, que é a formação da família, que é o alicerce de uma sociedade bem estruturada, acho que isso não tem preço. E aí a felicidade vem com o processo. A sua felicidade é fazer a felicidade das outras pessoas, né? É bom ganhar um bom dinheiro também, porque faz parte desse processo. Aliás, falar nisso, só uma curiosidade aqui. É caro um tratamento? Por exemplo, eu tenho lá um problema, uma necessidade, minha mulher não consegue engravidar, ou eu, em função talvez minha, de alguma dificuldade minha aí, vou contratar esse serviço. Eu tenho que ser por meio de algum médico, não posso ir diretamente no senhor. Pode, eu vou indicar um médico. Tá, ok. Tratamento. E quanto é que sairia, por exemplo, só para ter uma ideia, assim, uma estimativa, normalmente, se eu fosse fazer um trabalho? Vamos lá, nós temos 2 caminhos no Brasil. Então, hoje você tem serviços públicos que são 100% gratuitos, que é o Hospital da Mulher, antigo Parola Baito, e, se eu não me engano, é o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Então, lá você tem serviços, pelo menos aqui em São Paulo, tem, em outros estados também deve ter órgãos públicos que disponibilizam tratamento 100% gratuito. Tem fila de espera, tem um processo rigoroso de seleção, então é mais complicado, mas não é impossível. Se a gente falasse de 30 anos atrás, era uma coisa extremamente cara de ser feita e talvez não acessível para toda ou grande parte da população. Hoje, classe média, média baixa, classe média, média alta, conseguem fazer um tratamento que varia, geralmente medicação, que acaba impactando no tratamento, entre R$3.500 a R$8.000. Laboratório vai gastar aí R$12, R$15.000, dependendo dos implementos que você vai colocar, e mais os honorários médicos. Então, R$25, R$30.000 é um tratamento. Não, é um absurdo em termos da minha visão. Não é acessível? É acessível, claro, porque hoje você pode financiar, você pode parcelar, é pela realização de um sonho, pela realização do que isso representa. É uma coisa que você faz, na maioria das vezes, uma vez e é para a vida toda, né? É um investimento.
Olha só. É mais barato que uma plástica. Tem trabalhos publicados mostrando que a fertilização, as crianças geradas de fertilização in vitro, elas vão dar um retorno para a sociedade muito grande. Por quê? Porque são crianças que primeiro foram desejadas. Depois, quando elas nascem, elas vão ser criadas num ambiente com amor, carinho. Sim. E principalmente foco na educação dessa criança. Então, ela seguramente vai dar um retorno social e financeiro para a sociedade Interessante. no final das contas. Eu tenho um netinho de fertilização. E é a melhor coisa do mundo, né? Alegria da avó, né? Alegria da avó. Eu amo ser avó. Assim, tá vendo só outro assim, alegre sua avó, né? Contrário Uma boa comunicação. Doutor, deixa aqui os seus contatos, caso alguém queira saber um pouco mais, tem uma necessidade de uma orientação, ou queira, né, um serviço que o senhor possa oferecer. Fique à vontade para deixar aqui disponível. Bom, e parabéns pelo aniversário da Genix. 16 anos de empresa no Brasil é um feito. É um feito. Verdade. Enfim, contatos. Telefone 011, né? 50 52 14 09, telefone da clínica. E-mail pwolf@clinicagenix.com.br. É Felipe Wolf, com Wolf, @clinicagenix.com.br. @clínica Genix com CS no final. ICS. ICS. Casa Sapato, o Instituto de Ciências em Saúde. Ok. E as redes sociais. Da gente. Tá bom. Maravilha. Então, perfeito. Te agradeço muito, viu? E é uma honra comemorar o aniversário junto com você com essa entrevista. Eu que agradeço. Aqui. Foi uma excelente oportunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês pelo convite. Bom, e para você que está aí com a gente até agora, curiosidade, na verdade, olha quanta coisa interessante que o Dr. Wolf trouxe para a gente aqui como embriologista na sua clínica, que é a Genix CS no final, ICS, e um assunto que certamente não é tão comum, mas olha só, um especialista falando sobre reprodução humana. Caso você tenha interesse, alguém da sua família que precise, está aí o contato, né, da clínica Genix, ICS no final, nas mídias digitais. Mais uma vez, muito agradecido, Dr. Wolf, pela sua participação em nosso programa Entre Líderes. Eu gostaria que você desse uma mensagem geral para finalizar e fala por que é legal essa carreira para os jovens que estão... Olhando para essa câmera aqui, que aí vai direto no coração das pessoas. Bom, primeiro que ser embriologista hoje no Brasil, a gente sai da parte da bancada e tem que incorporar o lado empreendedor, né? Então, para você crescer profissionalmente, você, além de técnico, você tem que ser empreendedor, tem que estudar, tem que fazer ciência e tem que atender as pessoas da melhor forma possível. E outra pergunta era... Por que é legal essa carreira para os jovens, né? Isso, basicamente. Caso alguém queira, então, entrar, enveredar por esse caminho. Enveredar, hoje você tem várias portas de acesso para se tornar embriologista. Hoje você tem inúmeras pós-graduações, lato sensu, então vocês podem fazer os cursos, e as habilitações dos cursos de faculdade de biomedicina. E é uma profissão que tende a crescer no Brasil. Na verdade, é uma profissão que hoje a gente tinha 5, 10 clínicas 20 anos atrás, hoje nós temos mais de 200 clínicas esparramadas em todo o território nacional. É uma boa oportunidade. Então está se abrindo uma boa oportunidade para bons profissionais, mas requer dedicação, abrir mão de final de semana, trabalhar segunda a segunda e trabalhar com o bem mais precioso que é a vida. Tá ótimo. Olha que coisa, que fecho de ouro. Fecho de ouro. Se você gostou da nossa entrevista, dá o seu joinha aí, compartilha e manda perguntas que você tem interesse, que nós encaminharemos ao Dr. Wolf. Então tá, para você fica o nosso abraço e até o nosso próximo programa. Até lá. Até lá.